Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja com você, aonde quer que você esteja. Este que vos fala é o pastor Reginaldo Tavares. É bem provável que você já tenha escutado esta frase magnífica: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é uma frase dita pelo Senhor Jesus no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Tivemos aqui no Brasil uma eleição qual o presidente Bolsonaro ele citava muito essa passagem bíblica. É notório que muitas outras pessoas recitem esta passagem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você sabia que não é exatamente assim que está escrito nas Sagradas Escrituras? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Não está exatamente assim. E eu quero convidar você para você verificar como de fato está escrito e qual o contexto desta frase. Isso é algo fabuloso. Nas Sagradas Escrituras, a gente vê lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, a frase assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Normalmente não é falado e, normalmente é falado conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra onde tem a letra E, ela é uma continuação de outras palavras anteriores. E estas palavras são as palavras que estão registradas no versículo 31 de João, capítulo 8. Leamos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Isso é algo muito profundo. E eu quero que você observe a profundidade a qual está conectada o verso 32 com o verso 31. Conhecer a verdade é bem simples. Toda verdade vai libertar alguém da mentira. Vai libertar alguém do engano. Se o indivíduo está no engano e ele se depara com a verdade, ele vai perceber que a direção que ele estava indo é errada, é enganosa. A coisa que ele acreditava como verdadeira é desmascarada e ele vê que não é verdadeira. Então a verdade, nesse ponto, vai libertar ele da ignorância, vai libertar ele do erro, não é verdade? Entretanto, a verdade, na perspectiva humana, ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser para você, e o que é verdade para você pode não ser para mim. Uma vez que a gente estiver analisando determinado ponto pela perspectiva e ótica humana, nós, sendo limitados, poderemos ter conclusões diferentes a respeito da mesma coisa. E, por mais que nós venhamos ter discordância, por ter uma visão diferente da mesma coisa, você pode estar certo e eu estar certo. Ou você está errado e eu estar errado. Nesse caso, se eu defendo o meu erro como uma verdade, e você, o seu erro como uma verdade, todos que estiverem nos acompanhando, nos seguindo, estarão errados também. O que Jesus chama de verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não deriva de uma verdade relativa, aonde pode haver falhas, por conta de envolver uma perspectiva humana, limitada. A verdade pela qual Jesus fala aqui está em conexão com o verso 31. Lembra-se? Jesus diz aos judeus que criam nele. Logo, as palavras que vão seguir servem para todas as pessoas de todas as eras que creem em Jesus. As seguintes palavras: se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja,
Para nós nos tornarmos discípulos genuínos, discípulos verdadeiros, cristãos verdadeiros do Senhor Jesus, é necessário que a gente não somente tenha entendimento da palavra de Jesus, não somente conheça a palavra de Jesus, mas aceite no coração e permaneça nela. Uma vez que a gente já crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que em breve Ele voltará, é necessário que a gente permaneça na sua palavra, em todos os seus ensinos, em todos os seus mandamentos, para sermos considerados no mundo físico e no mundo espiritual como verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros alunos de Jesus, verdadeiros cristãos. Somente dessa forma é que entra o e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note que o contexto dessa frase não é uma frase conhecereis a verdade vos libertará, como fosse uma frase aleatória. A frase de Jesus, ela não é aleatória. A gente pode fazer aplicações diversas, podemos, mas quando a gente vai remeter ao texto sagrado, ao texto bíblico, nós não podemos tirar do seu devido contexto. O contexto pelo qual Jesus fala esta frase é: se alguém permanece em sua palavra, ao permanecer na sua palavra, será caracterizado, será julgado como um verdadeiro discípulo de Jesus. E sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, por permanecer em sua palavra, é que ele conhecerá a verdade, e a verdade vai o libertar, ou libertá-lo. Entende? Então, dito isso, compreendendo isso dentro do contexto bíblico, você tem o privilégio agora de você renovar a sua mente a respeito do conhecimento que te liberta por meio das sagradas palavras de Jesus. Porque é permanecendo nas palavras de Jesus que você irá conhecer a verdade e ela vai te libertar. Note que ao conhecer a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, você vai perceber que é Ele que é a salvação, que nele há a salvação, que nele há a libertação, que nele há a cura. Se você tem Jesus, você vai ter a cura. Se você tem Jesus, você vai ter a libertação. Se você tem Jesus, você tem a salvação. Você tem a libertação do pai da mentira, das mentiras contadas pelo pai da mentira. Qualquer coisa contrária aos ensinos de Jesus é mentiroso. Logo, crendo em Jesus e entendendo a sua palavra, guardando no coração e permanecendo nela, verdadeiramente, você tanto é um discípulo genuíno de Jesus, como você é uma pessoa livre. Então, se você já crê em Jesus, permanece em sua palavra, tem a sua vida moldada nos ensinos de Jesus, você pode ter certeza que você é um discípulo verdadeiro e que você já está liberto do poder de Satanás e do poder do pecado e do engano da serpente, porque Cristo te libertou, Cristo te curou e Cristo te salvou. Permanecei firme na palavra de Jesus. Se você, entretanto, ainda não aceitou Jesus Cristo, então aceite, creia em sua palavra, aceite ela, permaneça nela, para que você seja verdadeiramente discípulo de Cristo e conheça a verdade, e pela verdade de Cristo seja salvo. Que Deus abençoe você grandemente, no poderoso nome do Senhor Jesus.